Bem, boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Vocês cantaram com tanto entusiasmo, com tanta alegria. Não é possível que a energia foi esgotada, né? Ainda há energia para continuar aqui ouvindo a palavra, energia para quando chegar em casa, dobrar os joelhos no chão e agradecer a Deus pelo dia que Ele concedeu, pelo privilégio de tê-lo servido e adorado neste dia. Então, eu sou muito grato, né, ao pastor Viana, como fui grato ao pastor Neil, né, que não está por aqui. A primeira oportunidade foi um convite feito por ele, nessa segunda pelo pastor Viana. Então, para mim é um grande privilégio estar aqui com os irmãos, mas também uma grande responsabilidade. Todo pregador que se dispõe a anunciar o Evangelho, ele sabe que ele carrega com ele uma grande responsabilidade. E uma delas eu vou citar para os irmãos, é poder falar aquilo que Deus diz. Nunca pegar aquilo que é do seu pensamento, do seu coração, do seu entendimento. Então, por isso que a dependência de Deus, ela é grande, a responsabilidade ela é grande, mas o privilégio é ainda maior, de poder ser mensageiro de Deus. A família está incompleta, né? Nós somos 5F, então agora é só 3. Obrigado, meu irmão. Pedi para minha esposa e meu filho Felipe, né, os irmãos já conhecem, ele bate cartão aqui, não sei como, viu? Então, Felipe e minha esposa Flávia, as duas que foram para a Cacinha, e elas adoram realmente esse momento de recreação. A pequenininha é a Fabíola e a maiorzinha é a Fernanda, e eu me chamo Fábio, tá bom? Nós, em Chácara, os irmãos já têm esse conhecimento. Eu creio que já estamos lá à frente do ministério 6 anos, né? Foram 4 anos como dirigente, né? Mais 2 agora como pastor e caminhando para 3. Tive o privilégio, né, de ter o pastor Viana pregando a minha consagração, uma mensagem que todos nós até hoje não esquecemos, viu, pastor? Até hoje nós não esquecemos o papel de servo. O que é ser servo? Foi uma mensagem maravilhosa e guardei no meu coração e eu carrego com ela e vou continuar carregando até o dia em que Deus o chamar para o seu lado, porque eu não sei quando que Cristo vai voltar, né? Mas eu sei que eu estarei com Ele. Ele voltando agora, ou eu indo ao seu encontro, estarei com Ele para sempre. Eu gostaria, né, que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo 133. Um Salmos de 3 versículos, mas precioso. Um Salmos de 3 versículos, mais profundo. Um Salmos com 3 versículos, mas com aplicações que tem que mexer com a nossa vida. Podemos olhar para esse contexto desses salmos e eu já ouvi inúmeras pregações, e é a segunda vez que eu prego nesses salmos e vamos caminhar por um outro contexto, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Então é aqui que nós vamos compartilhar com os irmãos. E que Deus ele possa encaminhar as nossas palavras, que Deus possa conduzir o nosso pensamento e que a igreja possa ser edificada. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder servir ao Senhor juntamente com os irmãos. Agradecido pelo convite feito pelo pastor Viane, a recepção da igreja. Agradecido a Deus pela sua graça, misericórdia, amor e compaixão. Agradecido porque cada dia o Senhor tem andado conosco, suprindo as nossas necessidades. Tem nos guardado, protegido, tem nos livrado, tem nos fortalecido, sustentado. Nós temos encontrado no Senhor a vontade e a alegria de poder viver e assim possamos continuar. Que as razões e as circunstâncias em nossas vidas não roubem de nós ou ofusquem a alegria da salvação. Não nos faça recuar na fé. Não nos faça se esquecer que diante de uma grande tempestade, o Senhor Jesus está ali ao nosso lado, pronto para
ouvir o nosso clamor e nos socorrer. Perdoa os nossos pecados, é o que nós oramos e agradecemos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Antes, mandar um abraço para os irmãos de chácara. Veio só eu e minha família, mas a igreja veio conosco. Então, toda a igreja mandou um abraço para vocês e eu espero levar de volta esse abraço, tá bom? Deixa eu pegar aqui o meu esboço. É um esboço bem pequeno, viu, irmãos? Então, quanto tempo, pastor? Eu costumo falar que até meia-noite ainda é hoje, então ninguém aqui vai se preocupar, né, irmãos? Até meia-noite ainda é hoje, mas o Salmo 133, eu vou fazer a leitura, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, e como aquele que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É interessante que quando nós olhamos para esse Salmo 133, nós vamos ter que sempre vir um pouco antes e olhar o contexto de 15 salmos, dos Salmos 120 até o Salmo 134, que são chamados, né, os Salmos dos Cânticos dos Degraus. Um outro nome que se dá são Salmos de Subidas, Salmos dos Peregrinos. Eram cânticos que Israel fazia quando eles estavam indo, né, a Jerusalém para poder adorar ao Senhor. O 122, o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, durante essa trajetória, ele expressava realmente essa alegria, que ela tem que permear também o nosso coração quando saímos de nossas casas e vimos até a igreja. Lembra-se desse salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há um outro salmos também que é muito bem quisto no contexto de você enxergar essa cantoria. É quando ele diz assim, olha, no 124, se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Pense, irmão, naquele seu dia de adversidade. Nós podemos entender quando o salmista fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam unidos, estejam juntos, estejam ligados uns aos outros. Ele fala de uma harmonia, ele fala de um envolvimento, ele fala de uma união e vai trazer dois exemplos maravilhosos que a gente vai caminhar um pouco neles. Mas não só lembrar, né, e voltar um pouco atrás no passado. Eu sou um pouco saudosista, mas é gostoso você ser saudosista quando você viveu aquilo que você tem saudade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu começo a conversar com alguns irmãos que já têm aí de ministério servindo a Deus, de carreira cristã, que eu não tenho de idade, eles relatam momentos maravilhosos que as igrejas, os pastores, os irmãos, num passado tinham. São histórias maravilhosas que nos fazem lembrar o quanto é bom, e esse bom aqui que ele traz, está dizendo que é algo benéfico, né? É algo realmente que além de ser benéfico para as nossas vidas, é proveitoso. Mas por que ao longo dos anos isso foi se perdendo? Por que deixou de ser algo bom, benéfico? E quando nós olhamos ele dizer suave, ele está dizendo que é algo leve, fácil de carregar, fácil de se conduzir. É um relacionamento, um envolvimento, uma união que não é pesada, que não é forçada. Então, quando o salmista ele faz a referência de quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união,
ele destaca esse primeiro ponto de que é algo benéfico e proveitoso, e o segundo, eu vou nessas duas traduções. Primeira já citada, que é algo suave, que é a minha tradução. Mas uma outra Bíblia que eu tenho em casa, ela fala que é algo prazeroso. A união do povo de Deus é prazerosa. A união do povo de Deus, ela é gostosa. A união do povo de Deus é para proporcionar de maneira intensa alegria e satisfação. Nós temos aqui um grupo grande. Poderia até contar quantos que tem aqui, mas não vou me atrever a isso. Mas eu queria fazer essa aplicação para esse contexto de vocês. Ó, quão bom e quão suave é que todos... E aí nós vamos parar para pensar como que é o nosso dia a dia. Não somente no contexto de culto, mas no contexto fora da igreja. Como que é a convivência, como que é a união, como que é a comunhão. Será que esse bom, suave, agradável, se cumpre realmente na vida do povo de Deus? É interessante porque que ao longo do tempo nós vemos igrejas cada vez mais uma distante da outra. Nós vemos que os tempos vão passando e as pessoas vão tendo o seu pensamento modificado, vão tendo o seu sentimento transformado, e nós vemos que esse contexto de união e convivência boa e prazerosa, ele acaba ficando em alguns contextos que nós vamos citar aqui. Mas por que o salmista fala que ela é boa, suave e prazerosa? E aqui ele vai trazer dois exemplos extraordinários. Ele fala assim que é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. Primeiro ele fala que a nossa comunhão, a nossa união, a nossa convivência, ela é preciosa. Assim como esse óleo que era no contexto de ser um óleo raro, inestimável, valioso, único, específico, direcionado somente para uma pessoa, ou algumas pessoas dentro do mesmo contexto. Isaías capítulo 30, nós vamos entender a confecção desse óleo, que não teve a ideia de Moisés, não teve a ideologia de Moisés, não teve o pensamento de Moisés, mas sim do próprio Deus. E o porquê que ele é precioso. Capítulo 30, a partir do versículo 22, nós vamos ler da seguinte maneira: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos e de canela aromática, a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo os ciclos do santuário, e de azeite de oliva, de oliveiras, 1 hin, mais ou menos, eu creio que 3,5 litros. E disso farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, esse será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia e a sua base. Assim santificará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nela será santo. Mas aqui está a referência desse óleo precioso. Aqui está a referência desse óleo fino. Aqui está a referência desse óleo que tinha
uma essência maravilhosa e que exalava no ambiente, não somente no ambiente, mas ela ultrapassava a distância, e a quem era único, específico a ser utilizado. Então, o versículo 30 diz: também ungirás Arão e os seus filhos, e os santificará para que administrem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante de composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que puser um perfume como esse, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Aqui nós podemos entender, né, por que Davi menciona um óleo precioso que desce sobre Arão. E aí nós podemos entender, irmãos, que além de ser boa, ou bom, né, que é a palavra do versículo, suave ou agradável, ele traz o contexto de que também é algo precioso. A convivência do povo de Deus é algo precioso, específico, único, diferenciado. E é assim que tem que ser. Nós não vamos enxergar em outros contextos uma situação de poder viver bem em todas e em qualquer circunstância, a não ser aqueles que se submetem ou estão debaixo da autoridade ou da vontade de Deus ou debaixo da palavra de Deus. E aí, voltando lá para o nosso texto, o Salmo 133, ele continua, né? Eu vou continuar lendo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, e que desce sobre a barba de Arão, e vai até a orla das suas vestes. Aqui ele traz também o contexto de unidade. Ele traz o contexto de envolvimento. Eu poderia, se tivesse os irmãos aqui de chácara, perguntar: será que nós somos envolvidos uns com os outros? Será que nós temos um envolvimento completo, universal? Porque esse óleo que era derramado sobre a cabeça de Arão, ele pegava todo o seu corpo, porque ia da cabeça até a orla do seu vestido. E aí nós podemos entender que ele fala de um contexto de envolvimento, um contexto de unidade, além de ele citar, né, essa preciosidade que é a convivência e a união do povo de Deus. Um outro ponto que ele traz como referência é o Monte Hermon. Ele fala: é como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a bênção para sempre. Mas ele vai citar desse orvalho, né? Esse orvalho, podemos dizer que é aquele sereno, ou aquela chuva bem fininha. Mas entende, irmãos, que o Monte Hermon, ele está numa localidade, e o Monte Sião está em outra localidade muito distante. E o interessante que Davi vai citar esse exemplo do Monte Hermon, que ele faz a referência do orvalho, que vai até o Monte de Jerusalém, até o Monte Sião. Ele faz essa referência, porém nós vamos entender a questão do Monte Hermon. É um monte que é um dos picos mais altos que tem na face da terra, e ele fica durante o ano todo coberto de neve. Então, quando nós falamos que a união é boa e benéfica, o Monte Hermon é aquele que traz benefícios para aqueles que estão por baixo dele. Ali nós temos o Rio Jordão, ali nós temos o Mar Morto, ali nós
outros rios que podemos enxergar pela geografia daquela região, ou especificamente mais naquela época. Então, tem lençóis de água que, quando aquela neve vai se derretendo, ela vai se infiltrando e abastece esses rios. Mas também com um vento tempestuoso, esse orvalho ele vai à distância, assim como o cheiro suave desse óleo precioso que exala, né, aquele perfume maravilhoso. Quem aqui gosta de perfume? Cada um tem o seu preferível, não tem? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma historinha, mas não dá risada não, tá bom? Então, eu na minha adolescência, eu sempre gostei de perfume, e eu usava, aí ainda uso aquele caiaque, os colegas usavam Senhori e outros mais, mas tem um perfume que eu não vejo mais ele sendo utilizado, e ele não é utilizado por adulto. Tive o nascimento de um dos meus sobrinhos, e aí eu dei de presente para ele aquele kit mamãe, bebê. Só que eu nunca tinha ainda sentido quão maravilhoso, o quão suave, o quão gostoso era aquele perfume. O quão suave, o quão maravilhoso era aquele óleozinho. Então eu dei de presente para o meu sobrinho. Mas tão logo eu fiquei encantado com aquele cheiro gostoso que eu comprei um para mim também. E eu passei a usar mamãe bebê. E quando saía com os colegas, né, alguns não gostavam, outros ficavam distantes. Então entendemos, irmãos, que aquele perfume gostoso, maravilhoso que eu usava, ele me causava não aproximação de alguns, mas o distanciamento. Mas quem aqui conhece sabe o quanto que é gostoso, o quanto que é maravilhoso, não só o perfume, mas eu vou especificar aquele óleo, que quando passava no bebê, você sentia à distância aquele cheiro gostoso, aquele cheiro especial. Assim, irmãos, tem que ser a nossa união. Assim tem que ser a nossa convivência. As pessoas, elas têm que poder sentir, não somente de perto, mas de longe, esta comunhão, esta convivência, esta união. Porque aquilo que o salmista fala, ela é boa, ela é agradável, ela é preciosa e ela é benéfica, porque esse Monte Hermon, ele trazia tantos benefícios com a água, né, que se derretia daquela neve e ela com lençol ali abastecia rios, como aquele orvalho. E aí ele finaliza, né, dizendo que é como o orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. É onde o Senhor, irmãos, ele estabelece realmente uma união firme, uma união sólida, uma união consistente, uma convivência inabalável, aonde nós não vamos enxergar algumas situações, né, a serem citadas daqui a pouco como conclusão, né, e aplicação, e eu gostaria que vocês observassem, porque existem pilares que edificam a união do povo de Deus. Existem alicerces que edificam a união e a convivência do povo de Deus. E hoje nós vivemos num contexto, eu quero ainda bater um pouco nessa tecla, que é tão difícil você não ter comunhão com alguém. É tão ruim você não ter convivência com as pessoas. Eu lembro que quando eu estive na consagração do diácono lá de São Norberto, o pastor Neil que pregou lá. Eu ainda era o meu começo de dirigente na igreja. Então, eu conhecia os pastores de nome, de fisionomia, mas não de convivência, não de contato. Então, quando estive naquela consagração, e aí foi uma pregação maravilhosa, naquele contexto, né, do diaconato, teve a consagração e a gente foi descer para poder
né, ter um momento de recreação, um momento de conviver, um momento de ter comunhão, um momento de conversar, de bater papo. Então, eu via os irmãos ali matando saudade, conversando da nossa igreja, desta igreja, de outras igrejas, os irmãos ali bem turmados, eu estava ali bem no meu cantinho. Irmãos, pensa numa sensação que não é boa. Você está num lugar e não estar em comunhão, em convivência com as pessoas. Entenda que o ser humano não veio ao mundo para estar só. Porque Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que um casal estejam só. Para isso Deus constituiu a família. Quando Israel vivia, era aquela multidão de famílias, uma próxima da outra. Então eu estava ali no meu cantinho, eu via ali, né, pastor Viana, eu não tinha contato com ele, sabia quem era ele, mas eu nunca cumprimentei ele. Estava ali pastor Neil, mas eu nunca havia cumprimentado o pastor Neil, e tinha outros pastores. O único pastor ali que eu tive contato foi o pastor Eduardo, que nos fez o convite. E aí, num determinado tempo, daquela comunhão gostosa que estava tendo, alguém me apresentou para o pastor Neil. E aí ele chegou bem próximo ali, né, para cumprimentar o irmão que estava do meu lado, e não sei se foi minha esposa, não sei quem foi, eu não me lembro. Falou assim: esse aqui é o irmão Fábio, dirigente lá de chácara. Ele apertou minha mão, falou: meu irmão, que bom. Nossa, feliz em saber disso. Não me lembro se ele disse: olha, estamos orando por você, vamos orar por vocês. Mas foi esses dois contextos de palavra. Irmão, pensa numa pessoa que a alegria transbordou no coração. E ali começou o meu contato com o pastor Neil, pastor Viana, aí vem pastor Valdomiro, e outros, e outros, e outros. Tanto que na minha consagração, todos esses pastores estavam lá. E aí eu posso dizer, né, quão bom e quão maravilhoso é ter comunhão com esses pastores. Quão bom e quão maravilhoso é, chácara, ter comunhão aqui com Vila São José, com Vila São Pedro, com São Norberto. Porque nós vemos que há algumas indiferenças que podem realmente minar, destruir, acabar com a convivência e a união do povo de Deus. Entenda que Deus, na sua essência, e nós olhamos lá para o contexto da criação no Velho Testamento, lá em Gênesis, estava o Pai, o Filho e o Espírito unidos, criando as coisas. Então, tudo que eles criavam, eles diziam: olha, é bom, é bom, é bom. Quando finaliza a criação, a Bíblia diz que eles abençoou. Mas aí ele olhou para Adão, e Adão estava ali, né, meio cabisbaixo. Parecia eu naquele dia, com certeza. Olhando ali, né, os pássaros, os animais, as plantas, conversando, se divertindo, papeando, matando. Aí ele falou assim: olha, não é bom que ele fique só. Então entendam, irmãos, que a convivência, ela é boa. A comunhão, ela é boa. E aí nós podemos entender que alguns alicerces que podem fortalecer essa convivência e essa união. A primeira a ser citada é o amor. E aí nós vamos em João capítulo 13, porque sem olhar para esse alicerce, para esta base, não tem como você amar e viver uma união, uma comunhão boa e agradável. João capítulo 13, versículo 35
34 e o 35. O Senhor Jesus, ele diz, um novo mandamento vos dou. Ele deixou bem claro que ele não veio mudar nenhum mandamento dado por Deus. Mas é interessante que ele deixa um único mandamento. E esse é um mandamento tão profundo, mas tão profundo, na essência da sua palavra e na vivência dele. Porque ele diz aqui, olha, o novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós. E o Senhor Jesus, ele nos amou de maneira sacrificial. E que também vós uns aos outros os ameis. Mas olha o que ele fala no versículo 35. Nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu quero parafrasear aqui, viu? Muitos vão conhecer que somos discípulos de Deus quando eles enxergam a união de cada um de nós. Entenda, irmãos, que a igreja, ela é vista 24 horas. A igreja, ela é observada 24 horas. E existe um inimigo chamado Satanás, que ele tem prazer e querer envergonhar o crente. Então, quando nós olhamos para um contexto que aqueles que não conhecem esse amor de Deus, aqueles que não têm nas suas vidas a essência de um amor que nos une e nos faz conviver, independente das razões e das circunstâncias. O relacionamento mais difícil de se conviver, sabe qual que é? É o casamento. Como que nós temos que amar um ao outro como Cristo nos amou? Como que nós temos que viver bem? Como que nós temos que estar unidos? Mas o amor nos traz a paz, a harmonia, o entendimento e a compreensão. Um outro contexto que tem que fazer parte da convivência e da união do povo de Deus é que tem que ser verdadeiro, genuíno, tem que haver sinceridade. Tem que ser algo natural e espontâneo. Assim como o pastor Neil fez comigo. Tão logo ele me cumprimentou, já passou o telefone e me convidou para estar aqui. Eu falei, rapaz, ele pensa muito rápido. E ele disse assim, olha, os irmãos precisam te conhecer. Eu falei, não, pastor, eu que preciso conhecer os irmãos. Eu que preciso chegar num lugar e poder reencontrar uns de vocês e ter com quem conversar. Com quem conviver. Não se sentir, né, como o ditado diz, né, como aquele peixe fora, e um peixe fora d'água, ele morre. Ele morre. Um outro ponto, né, estarmos no mesmo pensamento, é ter o mesmo sentimento. Ainda num contexto de amor, vamos um pouco para 1 João. Capítulo 3, versículo 18 e versículo 19. Os irmãos conhecem muito bem, né, esses versículos, com certeza ouviram muitas mensagens, e a maneira carinhosa, né, como João ele trata os irmãos,
mas entenda a grande profundidade dessas palavras. Ele fala assim: filhinhos, não amemos apenas de palavras e de língua. Eu costumo dizer, né, não amemos no sentido da teoria. Porque ele leva que ele tem que dizer assim, olha, mas em obras e em verdade. É muito fácil, né, poder dizermos, olha, eu amo. Mas também é fácil praticar o amor. Essas duas coisas que João está citando aqui, é fácil de se fazer. Dizer que ama e também ter atitude de amor. Mas entenda que ele fala em verdade, irmãos. Em sinceridade. E isso só quem consegue enxergar no nosso pensamento e no nosso coração é Deus. Somente Deus consegue enxergar, sondar o meu pensamento, o meu coração, e entender que a minha convivência com vocês, ou a convivência de vocês de uns para com os outros, a comunhão minha com vocês, ou de vocês um para com os outros, ela é regada com amor, dito com as palavras, vivido com as atitudes, mas regado com a verdade, com a sinceridade. Porque eu estou olhando para cada um de vocês, mas eu não consigo entender o que vocês estão falando no pensamento de vocês. É tão gostoso o pastor Viano, o pregador, estar aqui, porque ele consegue enxergar o rosto de cada um que está sorrindo, às vezes a cada palavra que o pregador fala, as reações de poder assim, né, a concordância, mas eu não consigo entender o que vocês estão pensando. Então é isso que João ele traz para nós, né? E nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele estamos seguros em nossos corações. Concluindo esse primeiro ponto de alicerce, ele diz assim, olha, a nossa união, ela deve ser sentida, notada, percebida, ela deve ter um contexto de visão, não somente da igreja. Por mais que estamos aqui dentro dos Salmos, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, mas vamos abranger um pouco mais. Como que é a união e a comunhão dos lares? Como que é a união e a comunhão no trabalho? Como que é a união e a comunhão na vizinhança? Será que todos esses assuntos que foram ditos, eles fazem parte do nosso dia a dia ou é só de um contexto de igreja? Como que é eu com os meus parentes descrentes? Como que sou eu, como seria eu, no caso, se a minha esposa não fosse cristã? Ou ao contrário? Então entenda que ele nos traz para o contexto eclesiástico, mas também podemos abranger para as outras áreas, porque a nossa vida ela é muito ampla. A nossa convivência vai muito mais além de um dia a dia na igreja, de um dia de culto. Atos capítulo 2. Essa Bíblia é nova, que é minha Bíblia, que eu sei de olho fechado, já não aguenta mais. Ai, ai. Capítulo 2, versículo 46. Eu vou ler a partir do 44, tá bom, meus irmãos? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens e partiam com todos segundo o que havia de ter necessidade, né?
E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos, e é aqui eu quero chegar, com alegria e singeleza de coração. A simplicidade, irmãos, é algo extraordinário. É uma das coisas que tem faltado até mesmo no povo de Deus. Eu tenho me deparado com alguns servos de Deus, alguns crentes, aonde eu vou usar aqui, né, o jargão, o salto é muito alto. O orgulho, ele infla. A altivez de espírito, ela é grande. E entenda que a Bíblia deixa bem claro que um crente, ele é simples. Por mais que ele é estudado, por mais que ele tenha uma boa profissão, por mais que ele tenha bens, diante de Deus ele continua sendo simples. Tudo aquilo que nós adquirimos, tudo aquilo que nós possuímos, é como os Salmos diz, é para beneficiar. Então, ele fala, né, que esses irmãos que eram acrescentados à igreja, eles tinham algo em comum. Não eram apegados àquilo que possuíam. Não tinham aquilo como algo mais importante. Mas eu quero destacar somente essa palavra, a singeleza de coração, a simplicidade de coração. É uma das coisas que edifica, que fortalece a união do povo de Deus. Eu creio que está faltando um pouco de mais simplicidade para que a convivência, a união, os relacionamentos, eles possam ser restaurados. Uma das coisas que eu mais desejei era poder ter comunhão com as igrejas. E num curto prazo de tempo, Deus ele me respondeu, Deus ele me concedeu, e é por isso que eu estou aqui. Mas existe, né, também algumas coisas que podem minar e podem destruir, acabar com a união, e eu vou ler para os irmãos, e nós vamos ler aqui em Corinto, né, uma igreja maravilhosa, né? Era ou não era? Era, meu irmão, uma igreja abençoada. Claro que era. Uma igreja que tinha muitos dons, uma igreja que tinha muitos irmãos que tinham muitos bens, irmãos muitos intelecto, né, na filosofia grega, muito conhecimento. Eles tinham as suas virtudes, mas existiam algumas coisas na vida deles que minavam, principalmente entre eles, a boa e agradável convivência, a boa e agradável união. Entenda que quando Paulo fala em Romanos capítulo 15, versículo 4 ao 5, que tudo quanto foi escrito foi para nos ensinar. Nós somos privilegiados porque Deus ele deixou uma escritura completa, que é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que cada um de nós, irmãos, venhamos não cometer erros que outros homens cometeram. Eles foram exemplos do passado para evitarmos os erros do presente e para outros evitar o erro do futuro. Então, quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós vamos enxergar as qualidades que eles têm, que Paulo vai citando no começo do capítulo 1, no caso. Mas depois ele começa a falar daquilo que acontecia e o trabalho que ele teve. Mas Paulo, ele deixou bem claro, né, que eles tinham qualidade, mas também tinham defeito. Eu tenho qualidades, mas também tenho defeitos. E vocês têm que conviver com as minhas qualidades e conviver com os meus defeitos. Então, a primeira coisa que estou a citar aqui é a dissensão, intriga, divisão, e essa última é extraordinária, que é o partidarismo.
É o interesse próprio, é o individualismo. Será que nós convivemos com pessoas assim? Será que nós conhecemos pessoas que são assim? Será que nós enxergamos no nosso cotidiano pessoas que têm esse tipo de comportamento? E que, de certa maneira, ele vai minar a sua convivência para com ele? Entende, irmãos, que quando eu falo algo para alguém, eu também estou falando para mim. Porque se alguém é individual, eu também tenho o meu individualismo. Às vezes, sem perceber, nós acabamos tendo pensamentos, reações, atitudes, ainda que não queiramos. Porque Paulo fala assim, olha, o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Assim somos nós, irmãos. E aí um outro ponto é a confusão, né? As contendas, as brigas, as desavenças e a desordem. Então, uma sessão de negócios, graças a Deus a gente ainda não teve esse contexto, irmãos. Mas eu confesso que eu já participei de algumas sessões. Uma outra situação que pode minar, destruir e acabar com a união, é o desprezo, o abandono, o pouco caso, a indiferença, a falta de consideração. Que Deus possa ajudar cada um de nós, e eu vou trazer para vocês, já que estou aqui, para que Deus não permita com que nenhum irmão nessa igreja possa se sentir desprezado, abandonado, indiferente, porque a idade vai chegando, a gente vai passando os anos, e esse contexto de convivência e de comunhão, ele vai ficando frio. Como que é a convivência dos jovens com os idosos dessa igreja? Tem um bate-papo gostoso? O jovem chega e pergunta, né, para o irmão mais ancião aqui, irmão, como que é isso? Como que é aquilo? Será que a jovem da igreja, ela chega para a irmã experiente e conversa com ela? Será que o irmão de meia idade procura o jovem para poder também ter um contato com ele? Ou é o grupo, né? Jovem, meia idade, idoso, senhores, senhoras? Ou há um envolvimento mútuo? Há um interesse? Porque uma das pessoas que mais são desprezadas na face da terra é o idoso. E é aquele com quem nós temos que ter contato. Então eu vou ler esses versículos para a gente finalizar. O muito falar é cansaço e enfado da carne. E essa carne cansa, não cansa, irmãos? Cansa? Que pena que essa carne cansa de ouvir a palavra de Deus. É uma pena, viu, meus irmãos? Mas vamos lá para Corinto e vamos ler esses versículos em concordância com a leitura que foi feita, tá bom? 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 3 até o versículo 8. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens,
Porque dizendo eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelo quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Falamos um pouco de preferência, viu, irmãos? Será que enxergamos preferência em nossas igrejas? Será que enxergamos, olha, aquele irmão é melhor? Aquele irmão é isso, aquela irmã é aquilo? Será que a gente consegue perceber isso? Ou será que nós conseguimos entender que, às vezes, também podemos fazer isso? Agir com contexto de preferência e falar, não, é com você? Na época da juventude, da infância, para jogar bola, você tinha que ser bom de bola. Porque quando ia escolher o time, o mais ruinzinho ficava por último. Então o craque era sempre o primeiro a ser escolhido. E aquele que não era craque ficava por último. Ainda bem, irmãos, que eu era craque. E ainda continuo sendo craque. Não sei se eu sou igual o pastor Neil, né? Todo dia o homem faz gol, todo jogo o homem faz gol. Quem sabe um dia nós batemos uma pelada junto, né? Mas Paulo fala, irmãos, de um partidarismo, de uma individualidade, de preferências, e que não pode acontecer no meio da igreja, porque isso mina a convivência e a comunhão que é boa, agradável, preciosa e benéfica. Capítulo 14, versículo 33. Paulo diz, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O crente faz fofoca? Faz? Então vou usar outra palavra. O crente faz comentários. Ficou mais suave, né, irmãos? O crente faz comentários de um para o outro, e às vezes o comentário pode causar uma grande contenda, uma grande confusão. Às vezes pode ser um comentário tão simples, tão besta, tão bobo, mas o entendimento e a compreensão daquele contexto causa uma confusão tão grande. Uma roupa, uma palavra, uma atitude, uma coisa para quem fala e ao contrário para quem ouve. Entenda que entre falar e ouvir está uma palavra chamada interpretação. E nem sempre eu vou interpretar as coisas, né? Eu vou interpretar o que eu estou pregando, como o pastor Viana interpreta e vai pregar o mesmo salmo dentro de um outro contexto. E aí isso cria uma grande confusão. Então o que Paulo fala? Olha, Deus é Deus de paz. O que edifica, fortalece a união é estar todos vivendo numa paz, numa harmonia. E por último, para finalizar, capítulo 16, lá no finalzinho, versículo 10 e o versículo 11. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois espero com os irmãos. Então eu quero enfatizar de novo na questão do desprezo. Eu não faço parte do contexto de vocês, vocês não fazem parte do nosso contexto de chácara, mas Deus sempre tem algo a nos ensinar. E Deus
tem nos dito essa noite, olha, é bom, é agradável, é precioso, é benéfico a convivência e a união do povo de Deus. Então, que Deus possa conservar isso nas nossas vidas, isso nas igrejas, e que se um dia Deus nos conceder o privilégio, porque eu quero finalizar com essas palavras. A única coisa que pode me impedir de não ter comunhão, de ter comunhão com essa igreja, eu vou citar só uma que é a principal, é a questão doutrinária. Costume, aquilo que faz parte do contexto eclesiástico. A única situação é a questão doutrinária. Ainda que sejamos da mesma ordem e fé, mas havendo divergência doutrinária, não tem como conviver, não tem como estar unido. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos conduzir, que Deus possa, através da sua misericórdia, a cada dia nos ensinar a viver em união uns para com os outros. Amém? Pastor?